Shalom, bom estar com vocês, final de semana, fazendo essa live e querendo lembrar para você que o seu comentário, o seu like vai ser muito importante para o pessoal que está aqui no YouTube, o que está no Instagram, comente, o que está aqui no YouTube, dê o like, porque nós só vamos entender que o assunto foi importante para você se você disser gostei e comentar. E assim outras pessoas também estarão se interessando a ouvir esta palavra que o Senhor trouxe para nós nesse final de semana. Essa ministração, ela será apresentada diante do povo de Deus, que faz parte do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Domingo, dia 18/7/2021. Então você está recebendo de primeira mão a palavra que Deus nos entregou. Mas não se esqueça que é muito importante o culto presencial. Todas as congregações do Ministério Apostólico Internacional de Jerusalém, no domingo, os nossos líderes de congregação estarão ministrando esta palavra que Deus entregou à Bispa Emanuela e que ela passou para todos os líderes das nossas congregações do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Então nós contamos com a sua presença no próximo domingo, mas vamos ver logo de primeira aqui o que Deus está falando. Deus está falando sobre verdadeira fraqueza. Verdadeira fraqueza. Está baseado esse tema em 2 Coríntios, capítulo 12, de 9 a 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, de 9 a 10. É uma das epístolas mais antigas. Olha que Paulo quase que escreveu o Novo Testamento todo, não é? E essa carta aos Coríntios é uma das cartas mais antigas de Paulo. Agora vamos ver quem é esse Paulo, que escreveu tantas cartas e que hoje está trazendo essa ministração para nós, com esse tema, verdadeira fraqueza. Ele tinha apenas 1,5 m. Segundo os estudiosos, ele tinha apenas 1,5 m de altura, com uma cabeça gigante. Imagine que situação, viu? 1,5 m com a cabeça gigante. Mas ele se destacou, quem sabe pela massa cinzenta, bem volumosa, nesta cabeça tão gigante. Ele se destacou em sabedoria. Essa sabedoria foi adquirida através do mestre mais famoso da época, o Gamaliel. Paulo pôde estudar na Universidade de Jerusalém, numa época em que somente os filhos de rei, sacerdotes e profetas estudavam na universidade. E Paulo não era alguém assim que não tivesse recursos. Se ele estudou na Universidade de Jerusalém, é porque era uma pessoa rica. Paulo tinha um espírito feroz. Se você já se achou parecida com Paulo, preste bem atenção o porquê de Paulo ser assim. Paulo tinha um espírito feroz. Você vê como é que ele age, ele tem um temperamento, né? Forte. Você vê como ele age na primeira carta dele aos Coríntios, primeira carta, capítulo 5, versículo 5, que o homem estava em pecado. Ele disse: tira esse tal do meio da igreja, entregue a Satanás, para que o corpo seja destruído
e o espírito seja salvo. Paulo, eu estou falando da fraqueza. Lembre que o nosso tema é a verdadeira fraqueza. Paulo tinha suas fraquezas, mas eu quero dizer para você que o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Por isso que Paulo foi este homem que quase que evangelizava, quase não, evangelizou todos os gentios da época, conhecido, dos lugares que eram conhecidos na época. Igual a Paulo, você não encontra, porque ele não se deteve em Jerusalém. Ele espalhou o evangelho em todo o continente asiático. Então não se esqueça, mesmo com essa fraqueza, mesmo sendo uma pessoa de espírito feroz, não se esqueça, o poder do Senhor se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Então Paulo, ele, para ter esse espírito feroz, tinha que ter uma causa. Ele tinha limitações e fraquezas, era um ser humano. Ele era calvo, cabeça gigante, deficiência visual e alguns probleminha nas pernas, provavelmente de quando ele caiu com um clarão, a presença do Senhor Jesus no caminho de Damasco. Alguns estudiosos acham que também a deficiência da visão foi ali, com o clarão que ele recebeu. O que é certo é que Paulo estava cheio de limitações. Não tinha cabelo, era cabeça gigante, deficiência visual e deficiência nas pernas. Então, a pessoa num sofrimento desse, geralmente ela reage assim. Então, esse espírito feroz de Paulo, essa maneira dele agir, você sabe que ele era humano. Mas o que que Deus disse para ele? Nessa mesma carta, no capítulo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9, ele diz que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. E não só na de Paulo, o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza, na sua fraqueza. Não desista, prossiga. O importante é o Senhor encontrar em você um coração disponível para Ele, um coração quebrantado, Ele não despreza jamais. O importante é o Senhor ver que você se interessa pelo que Ele mais se interessa. O que é que Deus mais se interessa? Que nós façamos discípulos. Ele deixou essa palavra nos seus últimos momentos, Senhor Jesus, em Mateus 28, versículo 19 e 20. Para fazer discípulos, para ensinar. Então, Paulo fez isso. Ele fez discípulos, ele ensinou a palavra, e isso conquistou o coração de Deus, e o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza dele. Então, nós estamos com o tema verdadeira fraqueza, falando do nosso querido Paulo, que é um referencial para todos nós, mas não era um super-homem. Era um ser humano como eu e você. Então, nós vemos essa situação de Paulo, e você vai ouvir citações na carta dele aos Colossenses, falando sobre isso, sobre a situação dele. Eles diziam que eram capazes de dar os olhos por ele, porque ele tinha problema nos olhos. Colossenses fala sobre isso. Ele falando aos Colossenses e eles dizendo que eram capazes de fazer alguma coisa por Paulo para não vê-lo sofrendo com essas limitações. Bem, o que foi que levou Paulo a perseguir a seita do caminho? Você sabe que era chamado assim, os cristãos? Os seguidores de Jesus, há 2000 anos atrás, era chamada de seita. Nesse tempo que Paulo estava em ação, pregando o evangelho, era chamado de seita, seita do caminho. E por que ele estava perseguindo? O que levou Paulo a fazer isso? A perseguir essa seita do caminho, que na verdade eram os cristãos na época. Ele precisava disso, ele era rico.
Ele poderia estar lá no seu conforto, deixar isso para lá, não é? Na verdade, os judeus, eles sempre perseguiram qualquer outro tipo de religião que aparecesse, mas dessa vez eles entraram numa situação difícil, porque não era uma religião. Dessa vez agora eles foram longe demais, porque eles perseguiram Jesus. Todos os fariseus, mas Paulo era o chefe de todos. Era o valentão, era aquele que tinha mais sabedoria, era rico. E um fariseu rico se acha como se fosse a quarta pessoa da Trindade. Um judeu que estudou como Paulo estudou e que era rico, se achava como aquele que era a quarta pessoa da Trindade, o Todo-Poderoso. Era assim que Paulo se achava, por isso que ele perseguia os cristãos, não acreditava que Jesus Cristo era o Filho de Deus, achava que era um impostor. Na verdade, Paulo era religioso, na verdade, Paulo era cumpridor de todas as leis. Talvez tenha sido até por isso que ele vivia tão sofrido de ser uma pessoa calva, de ter uma cabeça gigante, porque se ele vivia tão envolvido com a lei, ele sabe que quem servia a Deus naquele tempo pelas leis tinha que ser perfeito. O sacerdote não poderia ter defeitos. A oferta se colocava no altar, não podia ter defeito. Então, talvez até por isso, dele ser tão envolvido com as leis, que ele sofria tanto por ser um sacerdote, um judeu, com certeza ortodoxo, que queria ter os cabelos longos, como todos eles tinham, e ele não podia, porque era calvo. Então, esses defeitos de Paulo torturavam ele, porque ele, sendo uma pessoa legalista, com certeza, ele não se perdoava em ele ser alguém que não podia estar da maneira que era exigido ser um adorador a Deus. Tinha as leis, não podia ter defeito nenhum e ele não tinha cabelo. Então, vamos ver que situação você está vivendo. Se você tem essa mesma dificuldade, eu quero dizer para você que Paulo não tinha entendido que nós somos salvos pela graça. Até aí, Paulo não tinha entendido. Quando ele perseguia os cristãos, ele não entendia. Então, por isso que ele sofria desse jeito. Mas você hoje já entende que somos salvos pela graça, e não importa se seu cabelo é crespo, se seu cabelo está vazio, se está cheio demais, se seu corpo tem, se você tem uma perna manca, se você é manco de uma perna, o que defeito você tiver, acabou a lei. Nós estamos pela graça, e Paulo não tinha entendido até aí. Certo? Estão entendendo? Vocês estão me acompanhando? Pois é. Então vamos ver aqui até onde vai o entendimento nosso em relação a Paulo. Ele não precisava de perseguir, era rico. O que ele queria fazer nessa perseguição, em vez de cuidar das riquezas dele? Mas eram os probleminhas com o povo que seguia Jesus, porque não acreditava que Jesus era realmente o Filho de Deus. Ele estava esperando um outro Jesus, do jeito que ele imaginava, não do jeito que Deus determinou que deveria ser. Bem, as carências que ele tinha levou a fazer da religião uma bandeira. Essas carências de Paulo levou a ele fazer da religião uma bandeira. Você já viu que tem pessoas que aproveitam da religião para cometer as piores coisas na vida em nome da religião? Pois Paulo, em nome da religião dele, ele fez essas coisas todas. A religião para ele era uma bandeira para ele botar para fora as dores dele, a ferida dele ser um judeu ortodoxo, fariseu, quase querendo ser quase que a quarta pessoa da Trindade devido à posição que ele tinha, mas que não tinha as qualidades que eram exigidas no seu físico. Quantos filhos de Deus estão fazendo
da religião, do nome de Jesus, né? Que na verdade Jesus não é religião, mas alguns tornam-se cristãos religiosos e que aproveitam-se da religião para cometer coisas terríveis em nome da religião. Tem a religião como bandeira para botar para fora suas dores e fazer seus danos nas pessoas por conta da dor que passa, do sofrimento que passa. Você sabe que todo ferido quer ferir. Então, Paulo não era um anjinho batendo asas. O Senhor respondeu para ele em 2 Coríntios 12, 9, que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza de Paulo. Espero que você, nesse momento, já esteja entendendo que o poder do Senhor está se aperfeiçoando nas suas fraquezas. Meu Deus, como é importante isso, não é? Quanta gente cometendo coisas terríveis, tendo a religião como bandeira. Quantas mulheres se escondem na bandeira da religião. Sai de casa para orar e, na verdade, não é nada de orar. Ela está no templo fugindo da presença do marido, que acha mais gostoso estar no templo do que estar com o marido. Porque não suporta mais a presença do marido, porque não aguenta mais o abuso do marido. E ela passa horas e horas orando, é uma bandeira. Na verdade, ela está ali simplesmente como fuga. Já sentiu isso na vida de algumas pessoas? Por que você sabe disso? Porque as atitudes dela não é de alguém que seja realmente uma intercessora. Mas ela passa horas e horas no templo porque ela queria estar longe do marido, que não é a pessoa que tem sido o ideal para ela. E vice-versa, homens também. Então, não foi Paulo o primeiro e nem será o último que usa a religião como bandeira para colocar para fora suas dores, seus sentimentos negativos. Mas não se esqueça, Paulo recebeu de Deus essa palavra. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas, Paulo. Então, nós podemos ver que o Senhor está realmente convocando pessoas a entenderem que Ele não vai se incomodar com a sua fraqueza desde quando você faça o que Paulo fez. Paulo foi capaz de morrer por Jesus. Você é capaz de morrer por Jesus? Você é capaz de dar a sua vida por Jesus? Então, não é uma palavra qualquer que Deus disse para ele. Deus deu uma palavra forte, firme. Paulo, você saiba, eu sei seu coração, eu sei que você é capaz de morrer por mim. Então não vou olhar sua fraqueza, sua dor por não ter cabelo, sua dor por ter suas pernas fracas, sua dor por ter seus olhos com problema. Eu não vou olhar isso, Paulo, eu vou olhar o que você tem feito por mim. Porque o que eu mais quero, Paulo, é que você ame, apacente as minhas ovelhas. E isso você está fazendo. O que Deus mais requer é isso, querido. É o que ele disse para Pedro. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Apacente as minhas ovelhas. Pedro também não tinha fraqueza? Tinha, mas o que o Senhor queria de Pedro é que ele apacentasse as ovelhas. Se Deus fosse achar alguém perfeito para fazer essa obra, não teria ninguém evangelizado, porque nenhum de nós que somos líderes somos perfeitos, todos nós estamos tendo o Senhor aperfeiçoando o seu poder nas nossas fraquezas. Então, vamos em frente? Vamos pregar o evangelho, fazer como Paulo? Paulo evangelizou todo o continente asiático. Quantas cartas de Paulo estão no Novo Testamento? Então hoje eu espero que haja ânimo na sua vida, que você não fique olhando os seus defeitos, mas vá para Deus e diga: Senhor, miserável mulher que eu sou, diga como Paulo disse, que o Senhor vai dizer: o meu poder se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. É isso que o Senhor quer dizer para você hoje. E eu quero dizer para você que Paulo sofreu também muito em relação à rejeição da igreja. A igreja de Jerusalém.
Porque a maioria dos apóstolos, eles ficaram ali, não saíram como Jesus mandou. E Paulo, por causa da fraqueza dele, não é? Na sua dor, rejeitado por eles, se envolveu com todos os gentios. Ele foi para Colosso, ele foi para Éfeso, ele correu o continente asiático todo. Não foi por causa da fraqueza? Fraco. A rejeição que ele recebeu da igreja, porque ele não era apóstolo daqueles que andou com Jesus durante os 3 anos, foi grande. Ele já tinha a dor dos seus problemas pessoais. Ainda a dor da rejeição, aí foi que ele saiu mesmo a pregar o evangelho. Tá vendo você? O Senhor aperfeiçoa o poder dele na nossa fraqueza. E aí foi aquele apóstolo poderoso, ou seja, que viveu uma vida constante com o poderoso Deus, ganhando vidas a cada momento. Onde quer que ele chegava, ele tinha êxito. Muitas vidas se rendiam aos pés de Jesus. Meu Deus, Deus está falando comigo, não sei se está falando com você. Ai, meu Deus. Então, pensando que era mais... Então, Paulo pensava que ali, o pessoal que eles chamavam de seita do caminho, ele pensava que era mais uma religião. Ele já estava acostumado a fazer essas coisas com todas as seitas que apareciam. Só que aí não era seita, aí eram realmente os filhos de Deus, que Paulo matava, que Paulo era feroz. E eu já disse a você, uma soma de rejeição do povo com ele e a rejeição dele a ele mesmo. Terrível, não é? Rejeitado por aquele estado, não é? Sem cabelo, pequeno, cabeça grande, ainda rejeitado pela igreja. Imagine a situação. Mas bom é saber que o poder do Senhor se aperfeiçoou nas fraquezas de Paulo. Eu quero que você vá gravando as referências, Mateus 16, de 13 a 19. Não temos tempo para fazer a leitura da Bíblia, mas vocês vão anotando. Mateus 16, de 13 a 19. Atos 9, 15, quando Deus diz para os crentes de Jerusalém, para os apóstolos, que ele era um vaso escolhido, mas mesmo assim não aceitaram. E Pedro, que era o que estava na frente dos apóstolos, dirigindo a igreja, o que ele fez? Mandou Paulo passar um tempinho fora de Jerusalém. Que era para dar um tempo, para ver se ele não ficava no meio deles, porque eles andaram com Jesus 3 anos. E Paulo era como se fosse um intruso, né? Pelo fato também dele ter matado muitos cristãos. Muitos tinham medo dele também. E além de tudo, a sabedoria dele ameaçava a igreja. Ninguém tem a sabedoria no meio do povo ali igual de Paulo. Eles tinham unção, tinham poder, mas não tinha sabedoria. Não tinha passado pelas mãos do doutor Gamaliel, professor famoso da época. Não era rico. Então, tudo isso era uma ameaça para a igreja. Eles se sentiam ameaçados com esse poderoso Paulo que estava chegando. E eles saem, sem saber, todos aqueles sentimentos que Paulo tinha, não é? Veja como são as coisas. Às vezes você rejeita uma pessoa, achando que a pessoa está lá em cima, que é uma pessoa poderosa, e a pessoa está ali cheia de necessidade de ser amada. Às vezes a pessoa se apresenta assim, e você diz assim, meu Deus, não quero nem ver essa pessoa pedante, orgulhosa, prepotente, e é necessidade de amor. Paulo, na verdade, ele precisava de amor. Então, queridos, vamos entendendo o que Deus está falando conosco. Como eu já disse, Paulo foi retirado 14 anos do meio de Jerusalém, do meio dos apóstolos. Passou 14 anos, já não ficou rico mais, porque os bens ele perdeu, a família rejeitou, ou que ele deixou de ser um fariseu para seguir a Jesus, já perdeu a riqueza e teve que fazer tendas, aprender a fazer tendas para comer, porque foi abandonado pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, que não entendiam como é que ele, depois de matar tantos cristãos, poderia ser aceito no meio deles. 14 anos de abandono.
Mas tinha um tal de Barnabé, um abençoado de Deus, de boa condição financeira, dizimista, mas que não tinha essas qualidades de evangelista nato como Paulo. Não tinha mesmo não era assim tão eloquente, tão sábio como Paulo. Mas a igreja não tinha outro, pegou ele que era dizimista, que era fiel, tinha dinheiro também, né? Mas não tinha a mesma eloquência de Paulo, a sabedoria de Paulo. Mas mandaram ele para Antioquia, para evangelizar. Os apóstolos estavam mais presos em Jerusalém, que era, na verdade, uma desobediência. Jesus mandou que eles saíssem e evangelizassem. Ide por todo mundo. O mundo conhecido da época era para todo mundo daquela época estar recebendo o evangelho. Mas eles ficaram em Jerusalém e pegaram esse Barnabé, que era bom para contribuir, para dizimar, para ofertar e tudo mais, fiel. Nessa parte aí é positivo, quem vai fazer a obra de Deus deve ser alguém que está realmente sendo dizimista, ofertante. Enviaram Barnabé, mas Barnabé se sentiu inseguro e foi buscar Paulo por ordem de Deus lá em Antioquia. E Paulo já estava agora sendo um pobre, Paulo não era mais rico, a família já não mais estava ao lado de Paulo, e Paulo agora era alguém que sobrevivia fazendo tendas. Mas Barnabé, mandado por Deus, foi buscar Paulo em Antioquia, queridos. Porque quando se tem um chamado, jamais ficará esquecido para sempre. Pode lançar em você num despenhadeiro, pode fazer o que for, Deus tem sempre anjos para amparar, vai ter sempre uma maneira de você prosseguir e cumprir o chamado que Deus lhe deu. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo estava lá desprezado. Pedro não ia mais lembrar. Ele não ia se esforçar para se lembrar, porque, na verdade, Pedro se sentia ameaçado. Lembre que Pedro era apenas um pescador, não é? E Paulo era uma pessoa culta, rica, na época que começou. Depois, agora já estava pobre, porque a família abandonou, ninguém mais queria saber dele, pois ele deixou de ser um fariseu para ser um seguidor de Jesus. Mas, graças a Deus, o Barnabé foi buscar Paulo e aí prosseguiu. Foi por todos os lugares que eram necessários, como você vê as cartas, Éfeso, Colossos, Filipe, essas cartas todas foram os lugares que Paulo passou por Barnabé e ganhou vidas e fundou essas igrejas. E agora que está os gentios, uma grande parte de gentios convertidos, eles queriam conhecer Jerusalém. É normal, é lícito isso. Se eles estavam agora convertidos, eles queriam ir a Jerusalém. E Paulo leva, pronto, foi problema maior. Paulo já imaginou você, tem a sede do seu ministério, e você está lá naquele bairro marginalizado, ganhando vidas. Aquelas vidas não quer vir na sede? Para conhecer os apóstolos, conhecer toda a igreja, todo o pessoal do ministério? Pois aconteceu isso com Paulo. Ele saiu evangelizando, como você vê, as cartas todas são lugares que ele passou. E aí aquele povo queria conhecer a central, a Jerusalém. E aí ele trouxe alguns. Chegou lá, foi a polêmica maior, porque eles chegaram falando em línguas estranhas. Você vê que Paulo está dizendo, na primeira carta dele aos Coríntios, capítulo 14, que ele ora mais línguas do que todos aqueles ali da igreja de Corinto. E ele dizendo que quem ora em línguas fala em mistério com Deus, fala a Deus e não os homens. Então Paulo tinha toda a abertura para o Espírito Santo atuar na vida dos crentes gentios, não tinha nenhum preconceito, ele entendeu que Jesus Cristo só quer que a gente o receba, seja gentil, seja judeu, todos eram para ser salvos, todos que aceitassem, como está escrito em João, capítulo 1, versículo 12, todos que receberam Jesus, esses são chamados filhos de Deus. Se são filhos de Deus é porque tem o seu Espírito, e se tem o seu Espírito, são capacitados para falar em línguas estranhas. Mas Pedro e os demais apóstolos não entenderam isso. Quando Paulo trouxe esses gentios a Jerusalém, você que tem lido Bíblia bastante, deve saber, foi um problema sério. Quando Paulo viu aqueles gentios, quando Pedro viu aqueles gentios falando em línguas, ai meu Deus, eles
São imundos. Como é que eles podem ter o Espírito Santo? Foi uma polêmica terrível. E você sabe que Pedro é colérico sanguíneo e Paulo colérico depressivo. Imagine que beleza, hein? Os estudiosos dizem que o Pedro é colérico sanguíneo, hein? E o Paulo colérico depressivo. Então foi uma confusão. Paulo estavam, os dois no mesmo ministério, mas com visão diferente. O ministério, a igreja de Cristo. Só que Paulo só queria saber que Jesus Cristo veio para salvar a todos. E Pedro achava que só veio para salvar os judeus. Em todo o tempo existe isso. Mas tanto Paulo como Pedro eram do Senhor Jesus, estão com o Senhor Jesus na glória. Homens de Deus que tinham fraquezas, mas que o Senhor aperfeiçoou o seu poder na sua fraqueza. É isso que você não pode se esquecer, porque o tema de hoje é esse. O Senhor aperfeiçoou o poder dele, não foi só na fraqueza de Paulo, mas na fraqueza de Pedro também, que não queria aceitar os gentios como filhos de Deus. E Paulo lutando por isso, para que eles recebessem os gentios como filhos de Deus, porque Jesus veio e disse que todo que receber a ele são filhos de Deus. João, capítulo 1, versículo 12. Então, o que é que você acha? É ou não é o poder de Deus se aperfeiçoar nas nossas fraquezas? E o nosso tema é a verdadeira fraqueza. O tema é a verdadeira fraqueza, mas nós estamos justamente mostrando que a verdadeira fraqueza é quando você está sofrendo por amor a Deus. E Paulo e Pedro sofreram por amor a Deus. Tinham visões diferentes, mas eles queriam Jesus. E, portanto, o que vale é isso, é você ser capaz de morrer por Jesus. Pedro estava na fraqueza dele de não aceitar os gentios, mas ele foi capaz de morrer por Jesus. Paulo estava na sua fraqueza, mas foi capaz de morrer por Jesus. Por isso que o Senhor disse, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, porque Deus não vê somente o agora, Deus vê também o futuro. Deus sabia que tanto Pedro como Paulo seriam capazes de dar a sua vida por amor a Ele. Se o Senhor sonda o seu coração e vê que você é capaz de dar a sua vida por amor a Ele, as suas fraquezas, ele vai aperfeiçoar o tempo todo o poder dele na sua fraqueza. É isso que eu quero que você saiba, que essa é a verdadeira fraqueza. É a de Paulo, a de Pedro. É a fraqueza onde a gente tem as nossas dificuldades como seres humanos, mas que temos um amor a Deus de tal maneira que somos capazes de ganhar as vidas e morrer por Jesus, se for necessário, para irmos até elas e levá-las aos pés do Senhor Jesus. Quantos de vocês estão indo para bairros marginalizados, sujeitos a bala perdida, sujeitos a uma facada, sujeitos a um tiro, e vão porque amam o Senhor, mas são fortalecidos em si mesmos? É o poder dele que está fortalecendo você. É o poder dele que se aperfeiçoa na sua fraqueza. É isso que Deus quer. Não fique esperando você ser uma pessoa perfeita para você fazer o ID do Senhor. Paulo não esperou ele estar perfeito para ele evangelizar todos os gentios da época. Ele foi e evangelizou. E o Senhor disse para ele, o meu poder se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Deus ama aquele que cumpre a missão de trazer almas aos seus pés. Eu sei que Deus ama a todos, mas são especiais aqueles que cumprem o ID. Que não pode ver uma vida, uma vizinha se evangelizar, um parente se evangelizar, não pode ver alguém ao seu lado que chegar, tem que ouvir a palavra. Deus ama isso. E Paulo não deixava passar, era o tempo todo evangelizando. Mesmo com a sua dor, com as suas dificuldades, com as suas limitações, suas fraquezas, ele evangelizava. Então, eu quero dizer para você que Paulo, depois disso tudo que eu tenho falado, teve um momento que Paulo se deparou realmente com seu pior inimigo. Você vê que Pedro estava sendo inimigo, né? Mas, claro, que somente por questões de entender as coisas diferentes. Mas não era aquele tipo de inimigo
que não se amassem, não. Eles se amavam, estavam com ideias diferentes. Aí a gente, quando vê alguém com uma ideia diferente, a gente acha que é inimigo, né? Então vamos dizer que eles estavam nessa inimizade. As pessoas, de um modo geral, os judeus, de um modo geral, estavam rejeitando Paulo, porque ele foi um assassino antes de se converter. Mas esse não era os piores inimigos de Paulo. O pior inimigo de Paulo foi ele mesmo. Eu não disse a vocês, quando começou, que ele tinha os problemas das limitações dele? Aí chega o momento que ele explode. Deus já sabia que ele ia fazer isso, né? Porque ele vem com aquilo tudo dentro dele, sendo um homem feroz, grosseiro, mas evangelizando, ganhando vidas, resolvendo as causas das igrejas, do jeito dele, mas estava, sem abandonar a obra de Deus. Mas aquilo lá dentro estava corroendo. Chega um momento que Paulo não podia falar para Pedro, porque se fosse falar para Pedro, que Pedro estava na direção, era o líder principal da igreja, não é? Se ele fosse confessar a Paulo isso, que ele vivia cheio de sentimento negativo, porque ele era um tipo de judeu que não podia criar os cabelos e ficar do jeito do judeu, como todo judeu ortodoxo ficava. Porque se ele fosse falar as dores dele, as feridas na alma dele para Pedro, já aí, ó, o doutorzão, que está aí dizendo que os gentios podem ser salvos também. Bem que eu sabia. Olha aí, ó, cheio de pecado, cheio de sentimento ruim. Paulo tinha medo de confessar a Pedro. O certo é confessar ao seu líder, né? Pedro era o líder da igreja. Mas Pedro ia julgar Paulo um intruso porque não andou com ele 3 anos junto com Jesus. E já vivia nessa confusão com Paulo o tempo todo. Então Paulo não foi confessar a ele, foi direto para Deus. O importante é que você não acumule pecado. Se você não conseguiu falar com alguém, vai direto para Deus. Que ele manda ir a seu líder confessar, mas não deixa descartado a sua confissão diante dele, não é? Mas quando você não acha aquele irmão que você confia para confessar, continua diante do Pai confessando, porque quem confessa pecado e deixa, alcança a misericórdia do Senhor. Então Paulo foi para Deus direto. Sabia que não podia confiar em Pedro, que estava cheio de radicalismo em relação aos gentios, ia ser um problema sério. Ia aproveitar esse motivo do pecado de Paulo para poder tirar Paulo do meio da igreja, para poder não mais salvar os gentios. Aí Paulo vai, eu vou deixando as referências bíblicas sem ler. Você pega Romanos 7, de 19 a 20 também, e vai anotando, porque depois vocês vão ler tudo e vocês vão somar tudo e ver que está tudo dito aqui, interpretado pela misericórdia de Deus. O Espírito Santo está interpretando para nós tudo que está escrito aqui. Romanos 7, de 19 a 20, Mateus 18, 15. Vocês anotam. Então Paulo diz: miserável homem que sou. Pronto. E agora? Descobriu que não tinha jeito mais, tinha que abrir a boca. Quando você chega a uma situação dessa, miserável homem que eu sou, tem que confessar para o seu líder, conversar, vai direto para Deus, mas faz alguma coisa, não fica com isso preso. E Paulo chegou a hora da explosão. Você vai guardando uma coisa na sua alma, chega um momento que não dá mais. Então ele diz: miserável homem que eu sou, o bem que eu queria fazer, não faço. Mas o mal que eu não quero, isso eu faço. E agora? Entenderam? Paulo nem casou, queridos. Pode ter sido por amor a Deus e querer ter um tempo maior para Deus, mas pode ter sido também pelo fato do seu complexo de inferioridade, porque ele era calvo, porque ele não estava bem dos seus olhos, não estava bem das suas pernas, porque tinha um cabeção, na verdade porque ele era feio. E ele tinha esse complexo de inferioridade. Mas ele não deixou de fazer a obra e o Senhor aperfeiçoou o poder dele na fraqueza dele. Mas chega um momento que tem que botar para fora. Não foi com Pedro, foi direto para Deus. Quando ele diz assim, Romanos 7, 19 e 20, você vai ler direitinho. Então o Senhor diz, aí o Senhor conversa com Paulo. Diz: Paulo, a minha graça te basta.
Ele diz, não, eu tenho um espinho na carne, um mensageiro do diabo que me esbofeteia. Tem um mensageiro do diabo. Quando você guarda a dor, guarda esse complexo de inferioridade, guarda essas coisas ruins, esse sentimento ruim, é que o acusador vem e fica ali martirizando. Então, Paulo estava confessando, o acusador, o Satanás, descobriu que eu tenho essas limitações, que eu tenho essas fraquezas, e está o tempo todo me acusando. Miserável homem que eu sou, eu teve que explodir. Satanás não ia perder tempo vendo, porque ele não pode ver, sentir, ver os nossos pensamentos, mas ele observa as suas reações. Então, o Satanás é tipo psicólogo, né? Ele vai olhando as atitudes e vai entendendo. Então, ele começou a acusar Paulo. Quando ele diz, o mensageiro do diabo me esbofeteando, é Satanás acusando Paulo. Estava enraivado, Paulo ganhando os gentios, tirando os gentios da mão dele, da mão do diabo. O diabo furioso vai e fica atacando Paulo, acusando Paulo. Ele explode. Miserável, que eu sou, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero isso eu faço. E aí? E o Senhor responde para ele, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Esses males que você tem feito, diante dos benefícios das vidas que foram livres da mão do diabo através de você, quais eram os males que ele tinha feito? Falado um espírito feroz, falando com grosseria, não é? Sem capacidade da maneira de tratar a pessoa. Você imagina, eu vou repetir, falei no início, você imagina que Paulo falou com um homem que estava lá no pecado, em 1 Coríntios 5:5, que entregasse o tal a Satanás para que ele fosse destruído o corpo e o espírito fosse salvo. Você imagina que linguagem? É a linguagem de uma pessoa que está com um espírito feroz, que está cheio de sentimentos negativos, uma linguagem ruim. É esse mal que Paulo estava fazendo, essas coisas. Umas atitudes assim. Porque ele estava com verdade, ele estava falando a verdade. A pessoa tinha que ser desligada da igreja. Era isso que ele estava dizendo. Desligar da igreja, quando se desliga da igreja, se foi desfeito aqui na terra, está desligado também nos céus. Então, Satanás deita e rola e faz bagaceira com aqueles que estão desviados. Mas Paulo usou uma linguagem grosseira por causa do espírito dele feroz. Ele diz, entregue esse tal a Satanás. Ele queria dizer assim, desliga ele da igreja, que aí ele vai sofrer, mas o espírito dele vai estar salvo. Satanás vai fazer picadinho dele, mas o espírito dele está selado, ele é um crente, e uma vez salvo, é salvo para sempre. O corpo pode sofrer a consequência do pecado, mas é salvo. Era isso que Paulo queria dizer. Mas olha a linguagem, entregue esse tal a Satanás. Por quê? Por causa do espírito feroz, por causa do complexo de inferioridade, por causa da dor, da não aceitação dele mesmo. E para completar, chega no meio da igreja de Jerusalém, também não é aceito. Chegou a hora da explosão. Ele explode, Deus o reanima, diz para ele, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. E eu quero dizer para você agora, para nós terminarmos essa ministração, cujo tema é a verdadeira fraqueza. Essa verdadeira fraqueza é quando você sofre pelo Senhor. Paulo podia ser um bandido a vida inteira, nunca se converter, mas ele se converteu. Antes de se converter, ele matava cristãos, ele era religioso, ele não era um bandido assim no sentido, era pensando que estava fazendo coisa boa, ele pensava que estava acabando com a seita de alguém que não acreditava nas leis. Ele estava pensando que eram pessoas que eram contra Deus, não estava matando pensando que estava matando cristão. Então, essa é a verdadeira fraqueza. Paulo não estava matando cristãos porque achava que era cristão, achava que não era. E ele não estava com essas grosserias, com as pessoas falando desse jeito, esses sentimentos, essas coisas, também porque ele queria. É uma coisa normal de quem está ferido. Sem querer, fere. É a dor. A pessoa nem vê que está ferindo porque já está tão cauterizado pela dor que já passa, que está achando, fazendo a coisa para o outro que não está legal, e está sem saber, está sem entender o que está fazendo. Então, queridos, em nome de Jesus, estejam assim, entendendo o que Deus quer para a sua vida. Sua fraqueza não invalida o seu chamado. Fica bem certo isso para você?
Fique bem certo com isso, com essa palavra. Sua fraqueza não invalida o seu chamado. A verdadeira fraqueza é quando você sofre pelo Senhor. Até mesmo quando você tem sentimentos negativos como Paulo. Mas ele não se tornou uma pessoa drogada, uma pessoa viciada, porque era careca, porque não tinha cabelo. Não, ele estava numa luta, tinha muito sofrimento, se disciplinando para não chegar naquele processo que toda pessoa rejeitada chega. Ele não chegou a isso, por amor a Deus. Tinha as atitudes, mas não chegou a ser essa pessoa que abandonou a Deus para fazer coisas erradas. Ele fez coisas erradas, mas não propositalmente. Mesmo assim, tinha que ter o Senhor com ele para dizer para ele que o poder dele se aperfeiçoava na fraqueza dele. E eu creio que na sua fraqueza também. Esse chamado que você tem não está invalidado. Porque o poder do Senhor se aperfeiçoa nas suas fraquezas. Talvez você seja uma pessoa também desse jeito. Como é que eu vou resolver o problema de família? Vou para a casa de uma pessoa que está sofrendo com o marido, se eu também estou cheio de problemas? O poder do Senhor se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você está cheio de problema, mas você está cheio de Deus. O Senhor não te abandonou. Ele diz, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Então você tem luz, você é uma estrela do Senhor. O Espírito Santo é de você, não lhe abandonou, então vai pregar o Evangelho. Mesmo que o problema daquela família seja semelhante ao seu, mas você faz diferença, porque aquela pessoa não tem Jesus e você tem. Ele não te abandonou por causa das suas fraquezas. A sua fraqueza não foi invalidada, o seu chamado não é invalidado pela sua fraqueza. O Senhor permanece com o chamado que ele fez para todos os filhos de Deus. Ide e fazei discípulos. Paulo entendeu isso. Ele não parou de fazer discípulos. Então, prossiga fazendo discípulos, porque a sua fraqueza não invalida o chamado que Deus tem